Olá, meus amigos, dando continuidade à nossa jornada filosófica Gotas de Sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre a maçonaria entre o mito e a realidade. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio desta jornada filosófica, Gotas de Sabedoria. Hoje quero refletir convosco sobre um assunto que, ao longo dos anos, tem provocado debates, paixões e, infelizmente, muitos preconceitos. Antes de iniciar, faço uma observação importante. Não sou maçônico. Falo como pesquisador, filósofo, professor, advogado e alguém que acredita que a verdade deve ser buscada com honestidade intelectual. Durante a pesquisa que realizei para escrever um livro sobre o tema, procurei analisar documentos históricos, obras acadêmicas e publicações produzidas pela própria maçonaria, sempre confrontando diferentes perspectivas. O objetivo nunca foi defender ou condenar previamente, mas compreender os fatos. Infelizmente, existe um fenômeno muito comum. Muitas pessoas repetem afirmações sem jamais ter investigado a sua origem. O senso comum muitas vezes transforma boatos em certezas e opiniões em verdades absolutas. Entre alguns segmentos cristãos mais conservadores, por exemplo, é comum ouvir informações de que a maçonaria seria uma religião satânica que cultua o diabo, que exige renúncia a Cristo ou que pratica rituais incompatíveis com qualquer princípio moral. Ao longo da minha pesquisa, porém, não encontrei evidências documentais que sustentassem essas acusações de forma generalizada. Isso não significa que todas as práticas maçônicas sejam aceitas por todas as tradições cristãs, nem que não existam divergências teológicas relevantes. Significa apenas que é importante distinguir críticas fundamentadas de acusações sem comprovação. A filosofia nos ensina uma grande lição. A verdade não pode ser construída sobre preconceitos. Sócrates dizia que a sabedoria começa quando reconhecemos que precisamos investigar antes de julgar. Aristóteles ensinava que o conhecimento exige observação, análise e razão. E o próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 21. Examinai tudo, retende o que é bom. Percebam a profundidade desse conselho. Paulo não diz condena tudo sem examinar. Também não diz aceite tudo sem discernimento. Ele recomenda examinar cuidadosamente. Como cristão, continuo entendendo que a autoridade máxima para a fé é a palavra de Deus. Toda a filosofia associada, movimento ou instituição deve ser analisada à luz das Escrituras.
quando o assunto é doutrina cristã. Entretanto, isso não nos autoriza a levantar falsas acusações contra pessoas ou instituições. O 9º mandamento da lei de Deus permanece atual. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso vale para indivíduos, para igrejas, instituições e qualquer grupo humano. Também é importante lembrar que a maçonaria não é uma organização uniforme em todo o mundo. Existem diferenças, diferentes ritos, tradições e forma de organização. Generalizações costumam produzir injustiças. Diversos personagens históricos que marcaram a política, a ciência, a literatura e até movimento de independência nacional tiveram ligação com a maçonaria. Isso não significa que todas as suas ideias estejam corretas, mas demonstra que a realidade é muito mais complexa do que frequentemente se imagina. A maturidade intelectual exige distinguir fatos de opinião, documentos de boatos e história de teorias sem fundamento. Como filósofo, acredito que uma sociedade se fortalece quando seus cidadãos aprendem a pensar criticamente. Como cristão, acredito que a verdade nunca deve temer a investigação. E como pesquisador, continuo convencido de que nenhum julgamento é justo quando nasce da ignorância. Meu convite é simples. Antes de repetir qualquer acusação, pesquise. Leia diferentes autores. Consulte fontes sérias. Compare informações e exercite o discernimento. A verdade não precisa de exagero para permanecer verdadeira. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus nos conceda sabedoria, equilíbrio e humildade para buscar sempre a verdade, respeitando as pessoas, ainda que discordemos de suas convicções. Até o próximo episódio de Gotas de Sabedoria. Professor, filósofo, Alcione Alves do Nascimento.